Sábado por aqui! Seja muito bem-vindo, minha senhora, meu senhor, minha amiga, você aí de casa. Está iniciando o programa que faz você ficar em cuidados com a sua saúde, com a sua beleza, com o seu bem-estar. Vem chegando também agora, nesse exato momento, o Bom Dia Saúde de hoje, minha amiga. E olha, recém-chegada aqui no Bom Dia Saúde de hoje, doutora Kênia Cristina vai trazer muitos assuntos para a sua saúde e, claro, você que sofre com reumatismo, olha só esse assunto de hoje. E olha, no Bom Dia Saúde de hoje, diretamente do Espírito Santo, eu trouxe a doutora Kênia Cristina, referência na região, reumatologista. E olha que eu vou dizer que nós vamos falar sobre um assunto pouco se falado, eu acredito, né, doutora Kênia? Seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Obrigada, Flávia, pelo convite. Acho que é realmente uma oportunidade para a gente conversar sobre reumatismos em geral Sim. e, em especial, nessa doença, né, que é a espondiloartrite. Esse nome é bem complexo de falar, mas é até mesmo um dos fatores, né, pouco se falado, né? Eu acredito que seja aí uma inflamação escondida. E podemos dizer isso, doutora Kênia? A dificuldade do diagnóstico da espondiloartrite vem dessa questão das estruturas que são acometidas com o processo inflamatório. Tá. Acho que um pouco antes disso a gente precisa reforçar que reumatismo é inflamação. Ok. E essa inflamação, ela compromete não só o sistema osteomuscular, sabe? Sim. A maioria das pessoas pensa que reumatismo é uma junta inchada, dor nas juntas. Que dói. Ai, tá doendo, né? acho que eu tô com reumatismo. É isso mesmo. E existem outros tantos tipos de reumatismo. Outro preconceito também sobre doença reumática, que é uma coisa do idoso, do velho, né? Espondiloartrite é um tipo de reumatismo que tem algumas características em comum. Um grupo de doenças. Ok. A gente chama muita atenção sobre o sintoma principal, que é dor nas costas. E como dor nas costas também é uma queixa muito prevalente na população, a gente precisa ajudar o indivíduo que tem esse sintoma a diferenciar se é uma dor inflamatória. E me fala uma coisa, por que há uma demora na questão, principalmente do diagnóstico? Esse grupo de doenças muitas vezes não aparece no exame de sangue, né? A gente chama de soro negativo. A maioria dos reumatismos são investigados por alguns exames laboratoriais. Ok. Na espondiloartrite pode vir tudo normal, incluindo até os exames que pesquisam o processo inflamatório, como a proteína C reativa e o VHS. Esses dois exames também podem estar normais na espondiloartrite. Tá. E muitas vezes a articulação não vai ficar com inchaço, vermelhidão e ser evidente um processo inflamatório ali. O comprometimento é do elástico que move a articulação, que a gente denomina de ênteses. Tá. Então, como é uma doença que não é aparente, você olha, o indivíduo é jovem e não tem nenhuma alteração a olho nu, né? Então, isso atrasa muito o diagnóstico. Por esses preconceitos todos, que um jovem não pode ter reumatismo, pelo outro preconceito que vai ser evidente um inchaço nas juntas, essa doença não tem nenhuma coisa nem outra, isso vai então atrasando a possibilidade desse diagnóstico. E após o diagnóstico, doutora Kênia, o tratamento, como que é o tratamento dessas condições reumáticas? A gente vai classificar esse reumatismo, se ele é um reumatismo que compromete principalmente a coluna, a gente chama de espondiloartrite axial, ou se ele é periférico, que compromete também as articulações fora da coluna, né? E aí, dependendo da classificação, a gente escolhe o melhor tipo de tratamento. Mas a base terapêutica é a melhora do estilo de vida, porque a doença reumática, ela chama atenção para uma melhor alimentação, com alimentos anti-inflamatórios, exige também do paciente uma atividade física regular, né? Um descanso, porque são gatilhos dessas doenças, essa vida corrida, o estresse, né? O não ter tempo. O dia a dia, né? Nas condições, né? Que não hoje... ter tempo de reparação, né? Então, essa dinâmica de uma vida corrida ativa as predisposições
porque tem alguns pacientes que vão ter um marcador genético para essa doença, que é o HLA-B27. Ok. Mas isso não é obrigatório. Então, tem a doença com o gene, com essa predisposição, e tem também sem a presença do HLA-B27. E como que nós podemos saber se uma simples dor na coluna pode ser, de repente, um reumatismo? Isso é uma boa pergunta. Aê! A característica da dor da espondiloartrite é uma dor de característica inflamatória. E o que significa isso? O paciente tem a dor mesmo quietinho, mesmo em repouso. Muitas vezes, à noite, quando ele vai se virar na cama, ele desperta por causa da dor, ou então já acorda de manhã sentindo dor nas costas e tem uma certa rigidez do movimento, como se tivesse congelado as articulações, né? No que ele vai tentar levantar da cama, a coluna não tem a flexibilidade natural. A dor inflamatória, ela tem essas características, né? Tá. De ser em repouso, mesmo relacionada a uma rigidez matinal, uma dor noturna, isso são características de uma dor reumática. E falando até mesmo, quais são as principais estruturas, doutora Kênia, além do sistema osteomuscular? A espondiloartrite, ela pode envolver outros órgãos, como a pele, está muito relacionada a uma doença também do sistema imunológico, que é a psoríase. Então, quem tem psoríase cutânea de longa data tem maior risco de desenvolver uma situação que a gente chama de artrite psoriática, que está dentro do grupo das espondiloartrites. Também pode ser acometido os olhos. Existe uma situação muito característica da espondiloartrite que chama uveit. Então, vai haver uma inflamação da musculatura que faz o abre e fecha da pupila. Os olhos ficam muito vermelhos, muito doloridos. Uveit também está relacionada a espôndilo. E também doenças intestinais. Às vezes eles reclamam de uma série de diarreias, episódios de diarreia, que precedem inclusive o início da doença reumática. Olha, eu não imaginava que teria a ver algo relacionado ao intestino, né? Mas intestino, pele e olhos estão relacionados. Intestino é o nosso segundo cérebro, né, doutora Kênia? E me diz, como que o médico pode fazer a avaliação e orienta uma decisão, por exemplo, compartilhada quanto ao tratamento? Então, o paciente ele precisa participar dessa decisão, né, de tratar. Vai depender muito dessa força de vontade e decisão de mudar o estilo de vida, né? Muitas vezes o paciente está com uma dieta desequilibrada, né? Alimentação, alteração de flora intestinal. Sim. Ou não está dormindo bem, tem um sono, enfim. São vários fatores, né, esses fatores de qualidade de vida vão, então, depender dessa participação do paciente. E tem um critério mesmo de tratamento, de segmento, escalonamento terapêutico. A gente começa, então, com essa orientação de melhora do estilo de vida. Como eles estão com muita dor, a gente pode usar analgésicos, anti-inflamatórios, por um determinado tempo. A parte medicamentosa, você fala, né? E muitas vezes, só de corrigir isso, o paciente já controla o processo inflamatório e não precisa ir para os outros medicamentos. Sim. Mas algumas vezes, principalmente quando tem esse comprometimento de órgãos internos, olhos, intestino, às vezes tem coração afetado, a gente já vai necessitar de imunossupressores, que são reguladores do sistema imunológico. Porque, na verdade, há um desequilíbrio do sistema de defesa, né? E essas medicações vão ajudar para reequilibrar esse sistema de defesa. Até porque a gente sabe que viver com dor não é normal, né? Ai, gente, que delícia estar aqui hoje com você. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia Saúde de hoje. Doutora Kênia, nossa mais nova colunista. Muito obrigada. E espero você no próximo programa, trazendo muitos outros assuntos aí para informação na sua saúde, você aí de casa. Eu que agradeço, Flávia. Qual que é o seu @ doutora Kênia? Doutora Kênia Reumato. Reumato. Então é só você acompanhar a doutora Kênia nas redes sociais, lá tem outros conteúdos para a sua informação. Muito obrigada, viu, doutora Kênia? Até a próxima, viu? Até. E vamos começar hoje conversando com a doutora Cíntia Simões, nefrologista, diretamente de Campinas. Recentemente, vocês que acompanham aqui o Bom Dia Saúde, estivemos
até mesmo na clínica da doutora Cíntia. Tudo bem, doutora Cíntia? Tudo bem, Flávia? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui novamente falando sobre saúde renal. Bom dia a todos. O prazer é nosso de receber você aqui na nossa casinha e diretamente para vocês aí em casa na sua telinha. E hoje o nosso assunto é sobre emagrecimento e saúde renal. Esses dois temas têm muitas coisas a verem assim em conjunto. Primeiramente, né, doutora, como que você explica a questão da obesidade, onde ela afeta o funcionamento dos rins? Pois é, a gente não imagina, né, mas a obesidade, dentre os vários efeitos dela, né, um efeito negativo é para os rins. E por quê? A gente sabe que é uma doença que acomete mais de 800 milhões de pessoas no mundo, né, tá cada vez mais prevalente. E como que ela afeta? Na verdade, a obesidade, ela exige sobrecarrega as pequenas células renais microscópicas chamadas glomérulos, tá? Então, quando eles são elevados, né, são levados a funcionar de forma sobrecarregada, eles podem com o tempo ir desgastando e levar ao que a gente chama de insuficiência renal crônica, tá? Então esse desgaste natural dessas células já pode acontecer ao longo do tempo, ao longo da vida. É o envelhecimento que a gente chama, mas algumas doenças, como a obesidade, a pressão alta e a diabetes, tão prevalentes hoje em dia, aceleram esse desgaste. Então, sim, está relacionada com uma doença que a gente chama de doença renal crônica. E me fala uma coisa, doutora Cíntia, se essa pessoa que é obesa, ela passa pelo processo de emagrecimento e ela consegue emagrecer, isso ajuda também a parte renal? Sem dúvida, né? Então, emagrecer, né, encaixar no IMC correto, faz parte do tratamento da doença renal crônica, então é excelente. E doutora, qual que é, por exemplo, existe um peso ideal para a gente manter a saúde dos nossos rins? Quando a gente fala em peso ideal, bom, acho que todo mundo já deve conhecer o IMC, né, que é o índice de massa corpórea, que é o peso pela altura quadrada. Só que as recentes definições, né, relacionadas à obesidade mudaram um pouquinho, porque elas englobam não só o peso da balança em relação à altura, mas sim a relação de massa magra, massa gorda, né? Então, a obesidade, ela também engloba aquela gordura que a gente não vê. Sabe, então, que a gente fala de falsa magra, enfim. Sim, então, a pessoa que está no peso pela altura proporcional, mas que você vai ver, ela está com esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado. Isso já se enquadra como obesidade, né? Então, o peso ideal é aquele realmente apontado pelo IMC, desde que não tenha nenhum tipo de gordura visceral. E olha, agora eu vou entrar num assunto que com certeza você aí de casa já deve ter tomado algum chá diurético, porque às vezes a mulher principalmente tem as retenções aí no período menstrual, enfim, calor, e N situações que a gente acaba tendo inchaço e até mesmo o ganho de peso. E aí o que a gente faz? Eu vou tomar um chazinho diurético. Me fala como que é essa participação dos rins na questão com chás diuréticos? Bom, então os chás diuréticos, eles promovem o aumento da quantidade de urina, né? Então é assim que eles atuam. Então vai diminuir o inchaço, porque vai captar esse excesso de água e que vai ser eliminado pelos rins. Qual que é a questão, né? Quando a gente usa o chá diurético, né? Seja o chá ou a medicação, para desinchar, vai ter um efeito benéfico e tudo bem. O problema é para quem usa para emagrecimento, porque na verdade você vai estar se enganando, né? Você vai estar no seu peso natural, vai tomar um chá diurético que vai te deixar desidratado e aí você vai perder peso na balança, mas na verdade você perde líquido, você não está perdendo gordura. Então é um emagrecimento ilusório, né? Na verdade você está desidratando e não emagrecendo. Então essa diferença a gente tem que ter muito em mente, que o chá, ele não perde gordura, ele perde líquido, certo? Que tira aquela parte da retenção, então. Exato, apenas. Ele não vai te emagrecer, ele reduz o seu peso às custas de água, né? E quem toma muito diurético, por exemplo? Tem pessoas que é viciada em diurético. Isso pode ser um risco super importante, um risco muito grande para o rim, né? Porque quando você toma um diurético sem a necessidade, né, sem haver um inchaço, sem haver uma indicação médica, você começa a tirar água do seu corpo onde nem tem. Da onde? Do sangue. Então você tira essa água corporal, as suas veias vão ficando mais murchas, né? Isso pode levar a quedas de pressão, o seu sangue não consegue oxigenar direito, o cérebro pode dar tontura, os próprios rins, né? Então o excesso de diurético pode causar insuficiência renal, que é mau funcionamento dos rins,
por conta realmente da baixa pressão, da baixo fluxo, né, renal. Então, é sim um risco o uso de diuréticos sem indicação Constante médica, né? e sem indicação, né, Com doutora? certeza. E a questão dos remédios naturais, né, que a gente sabe por serem feitos até mesmo de plantas, eles fazem mal aos rins? A gente tem aquela ideia, né, de se é natural, então não faz mal, né? Mais ou menos, porque se a gente for ver todos os remédios hoje em dia que tem bula, muitos deles têm uma origem natural, a própria morfina em si. Mas qual que é a diferença de quando esse remédio ele passa a ter uma bula, passa a ter um estudo por trás? Primeira coisa, não é nem ver se ele funciona ou não, mas ver toxicidade, né? Segunda coisa, quanto que eu vou tomar dessa planta? É um sachê? É 1 quilo? Né? Todos os dias? Terceiro, efeitos colaterais, né? Então, quando a gente fala em natural, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando a gente está ingerindo coisas que a gente não sabe de onde vem, se é aprovado pela Anvisa ou não, isso pode trazer repercussões graves. A gente tem casos, até em 2022, foi de uma enfermeira que tomou um chá emagrecedor, era uma mistura de 50 plantas. Meu Deus. E usou por muitos dias. Ela foi internada com uma falência, no caso dela foi hepática, não foi renal, precisou de transplante e veio a falecer, mas na verdade, assim, consumir algo que a gente não sabe de onde vem, quais os efeitos, é um risco. Você pensar, a gente vai comprar no mercado, olha a data de validade do produto, olha se tem sódio, a gente vê analisa tanta coisa das coisas que a gente conhece no nosso dia a dia. Verdade. E uma medicação que a gente vê vendendo em algum lugar. Falar, eu vou tomar porque agora, né? Sem checar, né? Então, isso é muito importante. Não estou falando que chá faz mal ou que fitoterápicos façam mal, não é nada disso. Mas tudo que é muito tem que ser regulamentado, né? liberado pela Anvisa, e aí sim, com segurança, você pode tomar seu chá e seu fitoterápico tranquilamente. E me fala uma coisa, agora nós estamos até mesmo mencionando de remédios feitos por plantas, né? Mas os remédios com bulas, e até mesmo, eu queria entrar nesse assunto, porque nós estamos no boom aí das canetas emagrecedoras. Sim. As canetas emagrecedoras, elas também trazem alguma complicação para o rim ou traz uma saúde boa para os rins? As canetas emagrecedoras, elas realmente estão nesse boom, né? E temos, sim, estudos do uso delas para pacientes com problemas renais, mas aí decorrentes de diabetes, né? Então não seria para todos. Mas nesses pacientes, o uso dessas canetas tem um fator de proteção. Então protege os rins daquela degradação, né? Que eu falei no começo da nossa entrevista, né? Que os rins naturalmente vão degradando ao longo do tempo. E então, para os diabéticos tem essa questão, essa caneta ela segura, ela protege os rins. Agora é lógico que, como todo remédio, tem o outro lado da moeda, né? Então, como elas promovem, né, aquela saciedade, tudo, muitas vezes as pessoas ficam sem ingerir líquido ou ficam mais desnutridas pela perda de peso muito rápida, e isso pode levar à desidratação ou internações por conta disso. Então, se a pessoa fica desidratada porque não está consumindo água, não está se alimentando, isso pode ser deletério, isso não é interessante para os rins, mas não é a ação da caneta em si. Isso é um efeito colateral se realmente a pessoa não prestar atenção na hidratação, na alimentação. Mas, de forma geral, elas têm um efeito benéfico, sim, do ponto de saúde, ponto de vista da saúde renal. E agora, você aí de casa que está nos assistindo, essa era fitness, né? As pessoas estão consumindo muito mais hoje whey, creatina, para ganho de massa, até mesmo, né? Para ter os benefícios aí. Isso também, essas questões dos produtos, do uso contínuo, tem algum problema a questão da saúde renal? Boa pergunta. Eu tenho recebido muitos pacientes que hoje vêm em consulta para falar, doutora, quero usar creatina, preciso começar a tomar whey, posso? Então vamos lá, os estudos até hoje, eles não mostraram efeitos maléficos para o rim, tá, do uso dessas suplementos, desde que as pessoas tenham os rins normais, saudáveis, tá? Então, pode usar, tá? A grande questão que eu gostaria só de ressaltar é que não é para todo mundo. Isso para tudo na vida, né? Nada para todo mundo. Então, para pacientes, pessoas que têm predisposição a cálculo ou pedra nos rins, talvez o whey não seja tão interessante, porque ele muda um pouquinho quimicamente a composição da urina. Então, favorece. Não é que ele provoca pedra nos rins, não é isso. Mas para quem já tem a predisposição ou antecedente de cálculo, talvez seja interessante você conversar com o seu médico antes, tá?
E o outro caso seria de pacientes que já têm problema renal. Pacientes que já têm insuficiência renal crônica, nesses casos você realmente tem que falar com o seu nefrologista antes para ver se você pode usar ou se você pode acabar sobrecarregando o seu rim até agravando o seu problema renal. Então sempre consultar o nefrologista antes se você já tiver alguma doença renal. Caso contrário, em geral, não há malefício não. E agora pra gente, eu sei que tá gostoso esse bate-papo, mas pra gente encerrar, já começando, já sabemos que água, tomar muita água, mas quais são, por exemplo, uma dica que você poderia dar para o pessoal de casa de alguma alimentação que favorece a nossa saúde renal, além da água, né? Que é o Exato. líquido mais precioso. A água é extremamente preciosa. A gente até vai fazer uma entrevista só falando sobre água. Tão importante que ela é, não só para a saúde renal, mas para a saúde como um todo, né? Mas no quesito alimentação, né, que a gente estava falando aqui, o que é muito importante para a saúde renal, também para prevenir pressão alta, tá? Dieta com baixo sódio, tá? A gente sabe que o brasileiro, ele consome até mais que o dobro do sódio recomendado pela Organização Mundial da Saúde, tá? Que é 2 gramas dia. E o excesso de sódio está relacionado com piorar o funcionamento dos rins, maior predisposição a ter pressão alta, por exemplo, aumento da incidência de pedra nos rins. Então, realmente, gente, presta atenção no excesso de sódio. Hoje em dia, a nossa alimentação, ela tá muito nos ultraprocessados, né? Sim. E tem muito sódio nesses alimentos, né? Nas prateleiras, nem tanto nos saleiros de casa. E, realmente, além do sódio, a gente caprichar na água, sempre a gente reforça isso, e ter uma vida saudável, sair do sedentarismo. Eu acho que essas 3 coisas vão atuar de forma positiva na saúde renal de todos. Ah, então, gente, eu já vou ficar em dia aqui com a minha aguinha. E eu convido vocês também, a tomarem água todos os dias, bonitinho, né, doutora Cíntia? E estar sempre em dia com a sua saúde renal. Doutora Cíntia, muito obrigada. Espero recebê-la mais vezes aqui, tá bom? Muito obrigada, digo mesmo, e até a próxima. E vamos dar boas-vindas à doutora Roberta Felizes, ginecologista, que trouxe um tema muito interessante. O processo de menopausa acontece natural. As mulheres mais 50, mais 60. Porém, agora, o que está acontecendo? Muitas das mulheres mais jovens estão entrando no processo de menopausa. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Bom dia, saúde! Isso mesmo. E hoje eu apresento a vocês aí de casa, que já acompanham esse quadro maravilhoso, doutora Roberta Felizes. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, Flavinha. Seja bem-vinda. Muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada a você, Fiquei bem uma feliz. honra te receber. Inclusive hoje, para nós iniciarmos o Bom Dia Saúde, nós vamos falar de um assunto que geralmente quando a gente fala em processo de menopausa, a gente imagina 50 mais, 60 mais, mas está acontecendo o quê? Onde muitas mulheres mais jovens estão entrando na menopausa. Por que isso está acontecendo, doutora Roberta? Isso é uma pergunta que muita gente está fazendo, né? Porque tá mudando, né? Tá mudando. Mas eu acho que são 2 coisas. Primeiro, que a gente está tendo um olhar clínico para esse tipo de situação. Tanto a mulher está percebendo mais, quanto o médico também, ele está com esse olhar de investigar muitas coisas que ele não investigava. E a segunda situação, primeiro a gente tem que entender o que é uma menopausa precoce e o que é uma menopausa natural. Então, a menopausa, geralmente, ela é dos 49 aos 52 anos. Tá, perfeito. Né? E a menopausa precoce, ela vem antes dos 40 anos. Então, essa mulher entra em falência ovariana antes dos 40 anos. Que pode ser com 20, com 30, Nossa. Com 40. Não é especificamente com 40 anos. Então, temos algumas situações. A primeira seria a genética. Tá. Né? Então, ela pode nascer com uma quantidade de folículos diminuídos, e isso faz com que ela entra já no processo menopausal mais rápido. No processo menopausal. Tem a genética familiar, mas o que a gente está percebendo são as outras situações. Então, o ambiente influencia muito, o que a gente come, se a gente dorme direito, se a gente é estressada. Também os ambientes que estamos, a gente sabe que os poluentes, os metais tóxicos, isso acaba prejudicando os nossos ovários.
como também a parte metabólica, síndrome dos ovários policísticos, a tireoide também influencia muito, a obesidade, que é inflamatória. Essas situações podem fazer com que os nossos ovários entrem em falência, porque, na verdade, eles estão sendo prejudicados. E também eu falo da parte da alimentação. Hoje a galinha cresce em 3 dias. Então tem muito hormônio. E isso atinge os nossos ovários, né? Então essa quantidade de hormônio faz estimular muito os nossos ovários, os folículos, e com isso a gente entra em falência. E me fala uma coisa, dentro de todos esses processos, né, existem sinais que nós temos, por exemplo, que dá um alerta aí de uma menopausa precoce? Com certeza. Então, o que a gente está percebendo? Que essa mulher, ela começa a ter fogachos, insônia, irritabilidade, transtorno de humor, diminuição, sim, no libido, incontinência urinária. Até incontinência urinária? Até incontinência urinária. Nossa. Então, geralmente, 4, 5 anos antes dela entrar realmente em falência, ela já começa a ter sintomas. E existe algum exame, por exemplo, doutora Roberta, que pode nos prevenir ou mostrar que nós já estamos num processo menopausal precocemente? Tá, 100% o exame falar, vou ter menopausa daqui 4... Não existe. Mas existe sim alguns exames que são de alerta para essa situação. Um deles é o anticorpo antimileriano, que muitas meninas vão pedir lá no consultório, porque eu quero saber se eu vou entrar em menopausa. Não, o anticorpo mileriano, ele vê a qualidade do meu óvulo, mas não a quantidade desses folículos que eu tenho. Não existe um exame 100% que vai falar, daqui 4 anos estarei na menopausa. Mas existem alguns exames que podem nos ajudar. Um deles é o anticorpo mileriano, que muitas meninas vão lá no consultório, achando que é esse exame que ela vai ter certeza, e não é. Ele avalia a qualidade dos meus óvulos, mas não a quantidade que eu tenho. E sim, quando eu faço o meu ultrassom, a quantidade de folículos que eu tenho. Então eu faço, estou com baixos folículos que o médico está vendo no ultrassom. Vai de novo, acontece. E isso é um sinal que esses meus folículos já não estão em quantidades suficientes. E me fala uma coisa, existe alguma diferença, por exemplo, nos sintomas de uma mulher que já está passando, por exemplo, pela menopausa precoce para a menopausa natural? Existe. Existe? Existe sim, porque o que a gente percebe? Que inclusive que essa mulher que está com essa menopausa mais precoce, ela tem sintomas, ela tem, peraí, como eu posso falar? Volta do começo. Vou voltar, tá. Tá, vamos voltar. Sim, existe. O que a gente percebe? Que nessa mulher que ela está no processo natural de menopausa, os hormônios às vezes ovula, às vezes não ovula, e esse processo às vezes demora 1 ano, tanto que ela fala, demorei um tempo para minha menstruação realmente acabar. Então é mais natural, esses sintomas são mais brandos. Nessa mulher que ela entra em menopausa precoce, os ovários praticamente falam, oi, não estou mais funcionando. E aí os sintomas, a gente percebe que eles são mais fortes. Então os fogachos, a insônia, a irritabilidade. Acaba sendo mais intenso. Ele acaba sendo mais intenso. Fora também tem a parte psicológica, porque ela não está esperando isso. Imagina, super jovem entrar no processo de menopausa, gente. É bem isso. Então ela se sente mais envelhecida. Muitas mulheres a gente sabe que estão engravidando mais tarde. Sim. E aí, de repente, ela vê que ela está infértil. E isso acaba, assim, tendo um impacto social muitas vezes maior. E do que nós hoje estamos conversando, doutora Roberta, tem algum tipo de dica ou recado que você pode deixar para o pessoal de casa? Para a pessoa até mesmo tentar diminuir essa probabilidade de uma menopausa precoce? Com certeza. Né? Então já deixa pra gente. A gente já sabe, porque se o ambiente está influenciando tanto nesta mulher, então com certeza a gente tem que mudar isso. Então o que eu falo para vocês que chama a palavrinha prevenção. Prevenção. Né? Eu falo que depois do Covid as pessoas começaram a ter um olhar melhor
para esta palavra? Porque elas perceberam que com o Covid, se elas eram mais saudáveis, se elas não tinham tantas doenças, elas praticamente não entravam em contato ou, aparentemente, a sobrevida era maior. Sim. Né? Então eu falo que o Covid a gente começou a ter esse olhar de prevenção, todo mundo começou a querer fazer vitaminas, né? Ai, como tá minha vitamina D, como Isso, né? Que é o processo de terapias injetáveis. de injetáveis e pela imunidade. Aham. Eu acho que o tratamento mais efetivo chama-se prevenção. Com o Covid, as pessoas começaram a perceber que se elas fossem mais saudáveis, não tivessem tantas comorbidades, elas sobreviviam até mais ao Covid. Melhor. Tanto que todo mundo começou a ter aquele boom da vitamina D, porque a vitamina D trazia imunidade. Sim. Então, eu acho que a prevenção é o nosso melhor remédio, já que a menopausa precoce está muito relacionada com o nosso ambiente. Perfeito. Todos nós vamos envelhecer e a menopausa é um processo natural. Só que quanto mais tardiamente ela chegar, com certeza os efeitos são menores. Tem um professor meu que chama Ítalo Rachid e ele sempre falou assim, todos nós vamos descer uma ladeira. Pode ser com certeza. A ladeira, depois dos 40, minha amiga, você de casa, ladeira, é ladeira abaixo. Então ele fala, mas você pode descer a 100 quilômetros ou a 30 quilômetros. Tudo depende de você. Né? Eu falo que a gente pode tomar 20 pílulas vermelhas, que são para as nossas doenças. Ok. Né? E você ir todos os dias ir trabalhando com elas, mas você não tem uma qualidade de vida boa. Ou você pode tomar as 20 pílulas azuis, que são as nossas vitaminas, os nossos minerais, ou a maneira que a gente está vivendo, que você vai viver isso com plenitude. Perfeito, gente. Então, qual vitamina você prefere? Eu prefiro azul. Eu também. Então. E no Brasil, 70% das pessoas hoje, elas tratam doença. E 30% faz a sua prevenção. Só 6% da população do Brasil toma vitaminas, por exemplo. Nossa, então é muito pouco. É muito pouco. Então, bora tomar vitamina, gente. Bora a gente se prevenir. Sim, se cuidar, né? Se cuidar. Os cuidados diários são muito importantes. São muito. Né? Isso vai ter o quê? Uma qualidade de vida melhor. E mesmo a gente entrando nesta menopausa, a gente vai ter uma qualidade de vida com plenitude. Com plenitude. Gente, esse foi meu bate-papo de hoje, aqui no Bom Dia Saúde, com a doutora Roberta Feliz, a nossa mais nova colunista, que vai trazer muitos assuntos à saúde da mulher. Eu posso deixar um recadinho aqui? Com toda certeza. Eu acho que todas nós somos Maraquins, que eu chamo. Maraquins. Né? Somos mulheres maravilhosas e rainhas. E a nossa primeiro bate-papo, eu quero deixar aqui um agradecimento, que é para minha avó, que tem 90 anos. 90 anos. E ela é perfeita em memória, cognição, lê todos os dias, vai no Pilates. E eu acho que ela é uma inspiração aqui para todas nós, entrando na menopausa ou não. E eu queria deixar Como chama sua avó? Minha avó Zenaide. Zenaide, dona Zenaide, aí arrasou. Olha, você é o meu espelho, viu? Ela é inspiração. E fez 90 anos. Parabéns. Beijo, vó. Então é isso, gente. Muito obrigada, doutora Roberta. Obrigada. Seja bem-vinda, viu? Sim. Espero que os nossos fofocalizando aqui seja bem legal. Doutora Luciana Fortes, psicóloga e pós-graduada em neuropsicologia. Tudo bem, doutora Luciana? Tudo ótimo, Seja muito prazer. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Ai, maravilhosa, gente. Eu achei ela nas redes sociais, pelos conteúdos maravilhosos que ela até mesmo compartilha aí. E hoje nós vamos trazer para vocês um tema que eu acredito que muitas das pessoas passam e sofrem com a famosa ansiedade. Tô certa? Você sabe que a Organização Mundial de Saúde, em 2019, comunicou, né, ela fez que o Brasil tem a maior prevalência de ansiosos do mundo.
O Brasil. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E na verdade, para a gente até entender essas questões, doutora Luciana, o que que é a ansiedade? Por que que a gente sente isso? Então, a ansiedade é natural do ser humano. Ela é um instinto de sobrevivência até. Uhum. Você imagina que os homens das cavernas, eles Já tinham. precisavam se prevenir. Aham. Eles viviam sem proteção, eles viviam em cavernas, eles caçavam, eles viviam com animais selvagens no mesmo habitat. Sim. E isso já vem da constituição do ser humano. E é natural. A ansiedade, o próprio nome já fala, ânsia, ansiedade vem de ânsia. Ansiar, querer, desejar. E é isso que muitas vezes nos impulsiona a conseguir as coisas que a gente deseja, as metas que a gente se Que a planeja. gente coloca, né? Sim, E quando que a gente entende, por exemplo, doutora Luciana, uma ansiedade que seria normal ou que seja um transtorno de ansiedade? Porque tem diferença. muita. É exatamente quando ela passa a ser preocupante. Por quê? Porque querer alguma coisa, ter uma certa ansiedade, se prevenir de uma determinada situação, planejar, criar metas, é supernatural e é saudável até. Mas quando essa ansiedade começa a te paralisar, te limitar, de que forma? Vamos imaginar que você tenha uma fobia social. Que aí imagina que se você for para um show, você é apaixonada por um artista, ele vai fazer um show, Tá. só que o fato de se relacionar, de ter muitas pessoas ao redor, você já começa a imaginar situações catastróficas e que aquilo pode acontecer alguma Sim. coisa, e aí você evita de ir. Isso te paralisa. Ou você é convidado para ir num programa de televisão, onde você vai poder fazer não só um serviço de utilidade pública para falar de saúde mental para as pessoas, mas você fica com medo de que as pessoas não gostem de você, que você não saiba se colocar. E isso a E isso, pessoa aí vai eu nego o convite. se auto-sabotando. Exato. Né? Isso é a ansiedade quando ela passa a ser um transtorno. Isso seria um dos principais sintomas? Além desses, deve ter mais. Muitos sintomas. E assim, e são sintomas que fazem a pessoa efetivamente sofrer. E eu te falo porque eu já fui muito ansiosa. A ansiedade, ela é genética, ela tem carga genética Vem e lá tem de carga trás. ambiental também. Tá. Mas você sabe que assim, olha, ela te deixa inquieta, ela te dá sudorese, ela te dá taquicardia, ela faz com que você tenha uma qualidade de sono prejudicada, o que é horrível, porque você não consegue raciocinar. E tudo que você produz, que você estuda, que você lê durante o dia, tudo que acontece na tua vida, essas informações se consolidam quando você dorme. Se você não tem um sono de qualidade, aí a memória fica prejudicada. São inúmeros fatores. E dentro desses fatores, a gente pode complementar, por exemplo, em questão da ansiedade versus depressão, tem muito a ver essas duas situações aí, a ansiedade com depressão? Existem alguns tipos de transtornos mentais, mas não vamos entender transtornos mentais como doenças, Isso. não, são condições. Tá. Existem transtornos do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, os mais conhecidos, o transtorno do espectro autista e o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ou hiperatividade. Existem transtornos de personalidade, que vem a esquizofrenia, vem o borderline. E tem os transtornos de humor. A ansiedade é um transtorno de humor. A depressão também. Tá. Mas a neuroquímica do problema é diferente. Cada um tem suas características, seus sintomas. Elas podem até coexistirem, mas são sintomas diferentes. Às vezes até um medicamento serve para os dois, mas elas se comportam de maneira diferente. Os sinais, os sintomas, inclusive o diagnóstico estatístico de doenças mentais, que é o DSM, fala cada um em separado. E como que, na verdade, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental atua nesses casos, doutora Luciana? Então, quando se trata de transtornos, a terapia cognitivo-comportamental, ela
é muito eficaz. O que que ela vai te fazer? Ela vai fazer com que a pessoa, primeiro, ela trabalhe o autoconhecimento. Ela não vai, naquele momento, pensar em questões como a psicanálise faz, de pensar na tua vida, na tua infância, de como é o teu comportamento antes. Não. Ela vai primeiro focar no aqui e agora, tentando pegar aquele teu problema e te ajudar a, primeiro, se conhecer, entender quando esse problema está sendo prejudicial para a tua saúde, que ela deixou de ser uma ansiedade natural para ser limitante, para se transformar num transtorno. E daí ela vai te ajudar com técnicas como respiração, ela vai te ajudar com técnicas de maneira de mudar as tuas crenças limitantes e te fazer entender que você é capaz e que você consegue superar esses obstáculos. Como, por exemplo, vamos devagarzinho. Sabe quando você está na beira de um rio que você quer entrar numa piscina, mas a água, você está com medo que a água está gelada? Então vai lá, bota primeiro um dedo. Um dedo, sabe? Aí mesmo. Depois bota o pé, aí depois você mergulha. Então, ela vai te ajudar nesse processo. Sim. E na busca até mesmo dos tratamentos, existem os medicamentos. O que você pode falar sobre isso? Medicamentos, é assim, na clínica, nós conseguimos perceber quando a ansiedade, ela é uma ansiedade que nós conseguimos ajudar o paciente com essas mudanças comportamentais e que ele fique bem. Em algumas vezes, isso não é possível. Em algumas vezes, é preciso de um suporte maior, quando a pessoa está com uma situação muito comprometida. E a gente tem que entender que nós estamos no século XXI, no ano de 2025. A medicina, ela é muito segura. Os medicamentos passam por um controle muito forte, muito intenso. São muito seguros, muito testados. Não cabe mais o preconceito com a figura do psiquiatra, muito menos com o medicamento. Com a necessidade de medicamentos. Exato, porque aquele medicamento vai atuar na área do cérebro exatamente onde ela precisa, para te ajudar. Favorecer o paciente, né? Exato. A chegar até mesmo uma evolução. Exato. As pessoas são muitas vezes um pouco resistentes nesse sentido. Eu acho que é um tabu que colocaram, né, doutora Luciana? É uma história toda, né? A saúde mental. Mas isso tem mudado. Ainda bem que tem mudado. Bem. Porque as pessoas precisam entender que o nosso corpo, ela é uma orquestra. Mas o maestro dessa orquestra é o cérebro. E ele precisa ser cuidado com muito carinho, sabe? E pra gente finalizar hoje, doutora Luciana, qual que é a importância principal, né, do tratamento para que você de casa, se você sofre com ansiedade, buscar o quanto antes? Então, é exatamente o sofrimento. As pessoas precisam entender que elas não precisam sofrer sozinhas. E que existem profissionais, mas aí tem que procurar profissionais sérios, profissionais de saúde mental, profissionais que vão te ajudar a acabar com essas crenças limitantes, te dar mais autoconfiança, te dar segurança e segurar na tua mão nesse percurso. E se for o caso de precisar de medicamento, tudo bem. Se não, ótimo. Vamos lá. Mas assim, não adianta você sofrer sozinho. Sim. O investimento maior, as pessoas investem em tanta coisa e não investem na saúde mental. Gente, que é o principal. É o principal. Que é através do nosso pensamento que flui tudo, né? Exato. Acredito a nossa saúde física, mental, é um conjunto. Doutora Luciana, eu quero agradecer a sua estreia hoje aqui no Em Dia. E claro que junto com você nós vamos estar ainda mais em dia com corpo, mente, saúde, tudo, né? Muito obrigada e espero que vocês, telespectadores, que tenha sido útil a nossa fala. E se vocês precisarem de mais algum suporte... Já deixa seu @. Neuropsicóloga Luciana Fortes. Fiquem à vontade. Sempre que possível, eu tento atender todas as pessoas. E é isso, né? Quem se compromete com saúde tem que estar sempre disponível. Verdade. Muito obrigada, viu? E até a próxima. Com certeza.
Vai ser um prazer. Obrigada. E falando agora em sucesso, eu vou chamar esse quadro que eu gosto bastante, com colunistas super importantes, falando sobre a parte jurídica, empresarial. Vem chegando na trilha do sucesso. E olha que nós ouvimos muito falar de união estável, casamento e o contrato de namoro. Olha só, se você está iniciando um namoro, doutora Adriana Gomes veio aqui na trilha do sucesso de hoje para contar para você como se precaver aí durante o processo do nosso namoro. Gente, agora eu tô sabendo que existe o contrato de namoro. Olha só que chique. Eu, quando eu arrumar um namorado, já pode ficar sabendo que eu vou procurar a doutora Adriana Gomes para realizar esse contrato de namoro. Doutora Adriana Gomes, seja bem-vinda. Olá, Flávia, obrigada pelo convite mais uma vez aqui, né, para falarmos um pouquinho de direito das famílias. E o contrato de namoro... Já amei. Já amei esse contrato. É um tema que muita gente evita, mas depois da pandemia, né, no período da pandemia, muitos casais ficaram juntos, não porque queriam ficar juntos, mas porque precisavam ficar juntos, né? Foram obrigados a ficar juntos, a ficar no mesmo apartamento, e o que era namoro, talvez, aliás, o que era namoro foi interpretado por alguns como uma relação de união estável, e isso trouxe muitos prejuízos patrimoniais para alguns casais. Uau! Então, o contrato de namoro, ele é um contrato, né, bilateral, um contrato entre pessoas adultas que definem o que é o relacionamento deles, né? Qual é o propósito do relacionamento? É um namoro. O que eu comprar é meu, o que você comprar é seu, nós estamos apenas namorando. Num determinado momento, nós podemos alavancar aí uma situação de união estável ou partir para um casamento, preparar, definir o regime, mas o contrato de namoro, ele mais serve para defender patrimônio. Sim. Né? E me fala uma coisa, até mesmo esse contrato de namoro não é coisa só de rico, porque patrimônio, eu acredito, não é só rico, porque numa separação, uma colher, eu tenho um garfo, tô brincando, mas é coisa de rico ou qualquer pessoa, por exemplo, uma pessoa mais simples, que não tem um patrimônio, ela pode fazer? Eu penso que a qualquer momento nós podemos adquirir patrimônio, né? Nós, principalmente as mulheres que estão aí com tudo no mercado de trabalho, de repente recebe uma proposta de trabalho, né? E com essa proposta vem alguns bens, vem um salário muito bom, um prêmio, não é? Então, o contrato de namoro é para definir que aquela relação é um namoro. É para se prevenir, inclusive, de pessoas que se aproveitam, não é, dessa situação. Em alguns casos, eu já li casos, né, não tive esse caso, mas li casos em que a pessoa começou a namorar, viajou e quando voltou, o outro tinha se instalado no apartamento, tinha feito medida protetiva, tinha feito falsas denúncias, a pessoa estava sendo colocada para fora, já recebendo uma citação numa ação de alimentos. Então, assim, o contrato de namoro não é exatamente para pessoas ricas, é para qualquer pessoa que possa ter um patrimônio ou está comprando, adquirindo, às vezes no meio de um financiamento, você é surpreendido com uma situação em que a pessoa te pede alimentos ou entra com uma ação de reconhecimento de união estável, dizendo, olha, nós estamos unidos estavelmente, então esse bem que você está pagando é meu também, você já pagou metade, eu quero metade para poder fazer aí o desvínculo dessa relação. Então, o próprio nome diz, né? E graças a Deus o judiciário tem reconhecido o contrato de namoro de boa fé como um contrato válido. Não é só para pessoas ricas, né? Lembrando que a qualquer momento podemos ficar muito bem de vida, né? Tudo pode acontecer. É o que nós desejamos. Os humilhados serão exaltados. Isso é uma situação de organização, né? De deixar tudo muito bem definido. É família? Estamos nos preparando para casar? É noivado? É união estável? É casamento, mas não registramos? Não.
é apenas um namoro. E me fala uma coisa, você cita bastante dessa questão, contrato de namoro versus união estável. O que diferencia um do outro? O contrato de namoro, aliás, o namoro é um período em que as pessoas estão se conhecendo. Elas podem até estar juntas, né, dormir juntas. Inclusive, eu fui questionada por uma pessoa cristã e que entende que o casamento precisa ser um marco inicial para uma vida conjugal, uma vida sexual. E eu defini, eu expliquei isso direitinho para essa pessoa. O contrato de namoro, ele é para definir que é um namoro. Ok. Vocês estão se conhecendo. A união estável, não. A união estável é um casamento onde a pessoa não registrou no cartório, mas ela vive junto, ela pode a qualquer momento, ela planeja ter uma família, ter filhos. O que compram juntos é de ambos. O namoro, não. O namoro é um período em que as pessoas se conhecem, muitas vezes viajam juntas, mas cada um tem a sua vida, o seu trabalho. Se aquele namoro romper, ninguém vai pedir pensão para ninguém, ninguém vai querer ser indenizado de nenhuma situação, de nenhuma promessa. Ok. Então há uma diferença. Por que isso? Por que não falar disso? Porque muitas vezes você, namorando, ainda não sabe quem é o outro e por isso não decidiu nem se unir estavelmente, nem casar. E isso que eu ia até mesmo te perguntar. Para uns, na cabeça, entende-se que é o namoro. E para outros, entende-se que já é uma união estável. É isso que não pode ficar nebuloso. Tá. O que não pode ficar na dúvida se é um namoro ou se é uma união estável. Namoro é namoro. Namoro, as pessoas se conhecem, saem, conversam, brincam, viajam, se divertem juntos, principalmente se conhecem, né? Estão se conhecendo para avançar. Na união estável, não. As pessoas, na maioria das vezes, né, quando estão na mesma cidade, moram juntos, porque dá para ter uma união estável morando à distância também. Dá para configurar uma união estável. União estável é casamento. União estável é casamento que não foi registrado. Então, há diferença entre namoro e casamento? Sim, assim como há diferença entre namoro e união estável. E a questão, daria para proteger, por exemplo, se caso a pessoa já vem numa situação com bens, um patrimônio, dessa questão do namoro para a união estável? Se dá para proteger? Então, é aí que está. O que é muito importante, inclusive para o judiciário, é que a pessoa não faça uso de um contrato de namoro para dizer que não vive em união estável. Okay. Se ela vive em união estável, ela vive em união estável, né? Se ela vive num namoro e não consegue conversar sobre patrimônio, há algo errado, né? Então, por que eu não consigo conversar com meu namorado sobre bens? Olha, isso é seu, isso é meu. Não, isso é meu também. Não, isso não é. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um namoro. Nós vamos avançar? Sim, em algum momento nós vamos ficar noivos, ou mesmo que não fiquemos noivos, nós vamos avançar para uma relação de união estável, ou um casamento, né? Então, quando você usa o contrato de namoro para burlar ou para fraudar a união estável, né, isso não é reconhecido pelo judiciário. Contrato de namoro é para deixar bem claro para a sociedade, também documentalmente, e para ambas as partes entenderem. Vivemos um namoro. E a gente sabe, né, doutora Adriana, que às vezes muitas das pessoas têm vergonha de falar sobre dinheiro quando estão ainda se conhecendo no processo de namoro, né? Isso acaba sendo, assim, algo que é uma proteção, né, quando a gente entra nessa particularidade do contrato, em respeito ao outro, enfim, como que entende-se isso na prática, né? Eu acho muito perigosa uma relação onde você não consegue falar sobre dinheiro com o seu parceiro, né? Eu já estudei alguns casos em que pessoas já com a vida bem estabelecida, né, com patrimônio, já com uma idade avançada, porque algumas pessoas têm aquela questão do limite depois dos 60, 70, tem aquela questão do regime de bens, ter que ser um regime de separação total. Hoje isso já não tem tanta importância, porque você pode fazer uma disposição de vontade e declarar que não, que você quer que o regime seja outro. Hoje já se respeita a sua vontade, né? Não tem mais aquela obrigatoriedade. Casou, total. Depois do 70 com total separação. Hoje não, você pode ficar. Mas voltando na sua pergunta,
Se você não consegue conversar sobre dinheiro, fazer um contrato com a pessoa que você tá, será que você deve casar com essa pessoa? Será que você deve ter uma relação de união estável? Porque eu penso que numa relação conjugal deve-se falar sobre tudo. Se há algo que você não pode falar abertamente, vocês não conseguem colocar no papel, no momento que vocês estão bem, aquilo que vocês querem para o futuro, e quando vocês estiverem mal, não é? Sim. Porque existe o pacto antenupcial. Que é No o que começo, que é tudo lindo. que é o que você faz antes de casar. Olha, no regime nosso de bens vai ser da comunhão parcial, da comunhão universal, da separação total de bens, nós vamos ter filhos, nós vamos nos inclinar para uma vida espiritual cristã, ou uma vida espiritual, enfim. E definem tudo isso quando está tudo bem. Então, lá na frente, quando o casal rompe os laços, é mais fácil, porque está tudo no papel. Então, se já no namoro você não consegue falar de dinheiro... Imagina no casamento, gente. Então, eu acho que é um alerta aí. É uma luz vermelha que deve ser É um caso a se acendida pensar antes. e pensar direitinho, né? Então, não tem que ter tabu, tem que conversar, não tem que ter vergonha. Uma vez até falei com um amigo, falei, olha, você tem... ele tinha mais de 70 anos, queria namorar, mas tinha um patrimônio grande, preocupado com os filhos, com a família. Eu falei, façam um contrato, é um namoro, vocês estão se conhecendo, para vocês viajarem, para curtirem a vida bem, Sim. né? Todos têm direito a isso, direito de ser feliz. Então, não vai ficar tão preocupado com o patrimônio quando você documentou e deixa tudo bem organizado. Ela falou tudo, então bora se organizar. Que agora, se você está iniciando o namoro, já pense em fazer o seu contrato, para que lá na frente você não seja surpreendido. Exatamente. Não é mesmo? É isso mesmo. Olha, se você quiser mais informações sobre esse assunto de hoje, nós temos as redes sociais da doutora Adriana. Passa o seu @. @adri.gomes-pereira. Muito obrigada, viu, doutora? Já pensando em fazer meu contrato, mas antes eu tenho que arrumar um namorado. É isso aí, primeira coisa. Obrigada, viu? Muito bom dia! Chegou aquele quadro maravilhoso que a gente gosta, que deixa a gente com água na boca, o Indicas. E hoje eu vim trazer para vocês uma experiência maravilhosa, batata recheada. Já ouviu falar? Hoje a gente vai provar aqui o melhor da batata recheada no Batata Mundo. E como eu mencionei para vocês, nós íamos agora experimentar o melhor da batata recheada. E eu tô aqui com Donizete, como vocês podem ver, gente, olha essa mesa. Tudo bem, Donizete? Seja bem-vindo ao nosso quadro. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a Batata Mundo, né? Por que Batata Mundo? Quando começou? Conta um pouquinho da história pra gente. Então, na verdade, a Batata Mundo, ela nasceu em 2019, né? Pouco antes do meu filho nascer. A gente já tinha essa ideia de trabalhar com batata recheada de novo. Daí, em 2019, eu fundei a Batata Mundo e a gente tá aí até hoje, né? Como vocês podem ver, eles têm a batata inglesa e a suíça, né? São duas opções de batata bem recheada, né, gente? Essa é de? Essa é de bacon. De bacon, que eu tô sabendo que é a sua preferida, A né? minha preferida é bacon. A de bacon. E aqui nós temos a de bacon, essa Essa é é... estrogonofe carne, Essa... carne seca, também muito boa. Estrogonofe de frango, a queridinha, a estrogonofe de frango. E tem a opção vegetariana também, né? Vegetariana, pra quem não come carne, né? E essa, Camarão. eu até imagino que deve ser bem ruinzinha, né? É, Camarão, mais gente. ou menos. Olha a quantidade de recheio. Foca aqui, Dri, dá uma olhadinha aqui. Olha essa batata. Olha a quantidade de recheio. Então vocês também têm delivery, né? Isso. Tem a opção de vir até aqui o local. Obrigada, Donizete, pela oportunidade. eu que Gente, agradeço. sigam muito nas redes sociais e venham até aqui porque vale super a pena, tá? O melhor da batata recheada é aqui no Batata Mundo. Pode vir.
cozinha com recheio na medida, aqui na Lalabella você encontra tudo isso e muito mais. Eles têm uma variedade de cardápio com mais de 60 opções de sabores e fora as refeições que você só encontra aqui, como macarrão, frango assado e uns petiscos incríveis. Acompanha comigo. Sensacional, também não é forte, você sente bem o gosto do limão, docinha, a verdadeira caipirinha brasileira. Eu já estou aqui com o Clair, proprietário aqui da Lalabella. Tudo bem, Clair? Seja muito bem-vindo. Tudo bem. E a gente vai contar um pouquinho para vocês de como que é a história aqui da Lalabella, como que iniciou essa pizzaria maravilhosa que, gente, tá bombando, tá lotada. E como vocês podem ver, eles têm uma variedade, não só de pizzas, mas também de porções, macarrão, lasanha, né, Clair? Conta um pouquinho pra gente. A gente começou nesse ramo de empreendedorismo na região de Ribeirão Preto, na cidade de Sertãozinho, há 13, 14 anos atrás, né? E a gente estava numa dificuldade no começo e tal, e aí a gente resolveu colocar no rodízio de pizza. E aí onde foi aceitando, e a gente veio e trouxe para a região de Indaiatuba essa proposta, né, que foi bem aceita na nossa região aqui. Estamos aí, né? Então você, quem trouxe essa ideia, quem começou desse ramo foi você. Foi eu. Foi você, aí você teve a brilhante ideia de trazer o rodízio para a cidade. A gente fez uma escala na cidade de Sumaré, né, que tem uma outra casa lá. Então tem uma unidade que começou em Sumaré, né? E aí vocês vieram. Essa casa tem 10 anos lá já. E aí há mais ou menos uns 3 para 4 anos a gente chegou na cidade de Indaiatuba, né? Que é uma cidade hospitaleira. E foi muito bem aceita essa proposta de rodízio de pizzas e massas, porções. E aí foi bem aceito. E hoje vocês estão bombando aí. E eu fiquei sabendo que tem até fila para entrar aqui, né? Tem. Mas no final de semana sempre tem bastante gente e tem fila na porta. Queria que você contasse um pouquinho pra gente das opções. Como eu mencionei, são mais de 60 opções, né? A gente incrementou com porções, aí massas. Esse aqui é frango a passarinho. Frango a passarinho. Aí depois a gente foi lançando algumas novidades, né? A gente tinha mais ou menos aquelas tradicionais no começo do rodízio, a gente foi buscando fora as outras opções, né? E aí trouxe pizza de salmão. Antes da pizza de salmão era uma proposta. E depois a gente lançou a pizza de salmão, foi uma outra diferenciada por causa que eu estou andando na rua e conheço bastante pessoas, né? As pessoas ficam perguntando, lá tem a pizza de salmão, né? Então, a gente teve um antes e um depois da pizza de salmão. Deu uma bombada, né? Isso. Eu fiquei sabendo que aqui o rodízio, mais ou menos quanto que sai aqui o rodízio por pessoa? Hoje, durante a semana tá R$ 44,90, que a gente lançou uma promoção, né? No meio de férias, e final de semana R$ 59,90. Nossa, gente, muito barato, vale super a pena. Pra você também que tava, nossa, eu queria comer um salmãozinho, não consigo. Aqui na Lalabella você encontra uma variedade e consegue comer muito, né? Isso mesmo. Eu fiquei sabendo que o povo vem aqui e se acaba de comer essa pizza. Tem gente que pega até de 5 pedaços. 5 Não vou falar o nome, mas... A gente tem uma pessoa na produção que é assim também. E eles também, pessoal, a gente falou das pizzas, mas eles também têm a lasanha. Tá vendo? Lasanha, que então, se vocês puderem sentir o cheiro disso daqui, então, é de dar água na boca. E também o macarrão, né? Um talharinho. É
É o macarrão alho e óleo com Alho e brócolis, óleo. muito bom. E tem as pizzas doces também, né? Isso. Tem também pizzas doces, a gente vai deixar aí na imagem pra vocês. E as bebidas da casa, é isso mesmo? Isso, tem batidinha, coquetéis. Eu vou provar essa batidinha aqui. Eu fiquei sabendo que ela é sensacional. E conta pra gente, aqui é um ambiente super familiar. Tem área kids, né? Tem espaço kids aqui para as crianças também. Tem. E como é que funciona aqui? Vocês abrem de segunda a domingo? Como é que funciona? A gente abre de terça a domingo, segunda-feira é fechado. Nossa. Muito, muito, muito bom. E pra achar vocês nas redes sociais, pra você aí de casa que quer encontrar, dá pra você ter reserva, né? Isso. Como faz pra achar vocês? É só entrar no Instagram da pizzaria, é Pizzaria Lalabella em Indaiatuba. Lalabella em Indaiatuba. E o pessoal que é da região de Sumaré também consegue falar com vocês pela mesma rede Sim. social, pela mesma arroba. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obviamente, eu vou degustar um pouquinho dessas opções aqui. E eu confesso que eu tô curiosa pra provar a de salmão. Porque eu fiquei sabendo que o salmão ele é cru, né? É cru. O salmão cru e tem a de temaki. Não é isso Tem a mesmo? de temaki. Então eu vou ficando por aqui, agradeço pela experiência, por proporcionar, né, isso aqui pro pessoal de casa e pra mim, né? Porque eu vou conseguir comer. Agora, se vocês ficarem aí com vontade, é só vir aqui na Lalabella Pizzaria, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Eu vou deixando aqui meu abraço carinhoso. Espero que vocês estejam nesse sábado na presença de Deus. E desejo a vocês uma semana com muito amor e muita energia positiva. Um beijo, espero vocês, hein? Até sábado que vem.